Ok, iniciando a gravação da nossa aula, hoje manutenção, vamos finalizar os slides que ficaram faltando da última aula de manutenção em lubrificação industrial, e depois nós vamos passar para o tópico de mancais de deslizamento, ok? Vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ana Flávia entrando, boa noite, Ana Flávia. Pois bem, nós paramos na última aula nos aditivos que nós colocamos nos lubrificantes para conseguir certos parâmetros que originalmente os produtos não têm, né? E agora eu vou falar com vocês sobre ferrografia, tá? Eu vou ler essa definição aqui e depois a gente faz alguns comentários, tá bom? A gente vai ler com calma, interpretando e entendendo o que está proposto aqui. A ferrografia é uma técnica laboratorial de manutenção preditiva, tá? Então, vocês não farão ferrografia, a não ser que eventualmente vocês passem a trabalhar em algum laboratório, vocês não farão ferrografia. No máximo, vocês encomendarão esse serviço de algum laboratório. Ou laboratório da própria empresa, se ela tiver, ou um laboratório terceirizado, tá bom? É uma técnica laboratorial de manutenção preditiva para o monitoramento e diagnose de condições de máquinas. Lembra quando a gente falou lá na manutenção preditiva, que significava escutar a máquina? A gente colocava diversos sensores naquela máquina ali para tentar entender o que estava acontecendo com ela, para encontrar certas pistas do que poderia estar acontecendo com ela ali, certos sintomas. Esses sintomas poderiam ser ali uma vibração excessiva, uma temperatura fora do range estabelecido para aquela operação, né? Um barulho diferente que estaria sendo gerado durante o trabalho. E uma outra coisa que eventualmente poderia ser observada também nessa manutenção preditiva é fazer tipo um exame de sangue da máquina, né? É você pegar aquele óleo e aquele óleo que está usado e analisar aquele óleo para encontrar pistas do que pode estar acontecendo com a máquina, se ela está com colesterol alto, se o triglicerídeos dela está tranquilo, né? O que está acontecendo com aquela máquina através da análise daquele fluido que você está tirando dela, depois que esse fluido já trabalhou lá dentro durante um tempo, né? Como que é feito isso? A gente pega aquele óleo já contaminado, já vencido, que trabalhou na máquina, e a gente vai fazer uma análise de óleo, ok? Ferrografia não é análise de óleo, tá, pessoal? Não confunda uma coisa com a outra. A ferrografia ela está dentro da análise de óleo. É uma das coisas que você faz com aquele óleo que você tirou daquela máquina lá, tá? Só que análise de óleo é uma coisa muito mais ampla, tá? E dentro daquela análise a gente tem ali um item que é ferrografia, tá bom? Eu considero dessa forma, inclusive, né? Porque se a gente for analisar o seguinte, ferrografia, eu vou pegar aquele óleo contaminado, eu vou tirar as partículas sólidas, né? As partículas microscópicas que foram se desgastando dos materiais metálicos dentro da máquina, que ficou ali em imersão naquele óleo. Eu vou tirar essas partículas e vou analisar só as partículas sólidas, essas partículas metálicas. O óleo, na ferrografia, eu jogo fora. Eu não me preocupo com o óleo depois que eu já retirei essas partículas sólidas. O meu material de análise na ferrografia não é o óleo, são as partículas. Por isso que eu falo que eu entendo que a ferrografia ela está ali como uma subdivisão da análise de óleo, porque eu pego aquele óleo bruto, né, eu faço essa separação e vou conseguir analisar só as partículas. O óleo eu vou analisar com outros parâmetros depois, mas na ferrografia me interessa as partículas, tá bom? A partir da quantificação e análise da morfologia das partículas de desgaste, essas limalhas, né, esse pozinho que vai soltando com o uso contínuo daquela máquina, que fica solúvel naquele óleo, a partir da quantificação e análise da morfologia. Morfologia, o que é? É o tipo, é a geometria, é o formato dessas limalhas, né? Tanto é que nessa fotografia aqui de uma análise microscópica, a gente pode, o perito, né, o cara que vai analisar, pela morfologia, pelo formato dessas limalhas, ele consegue inferir certas conclusões.
Bom, a quantificação e análise da morfologia das partículas de desgaste dessas limalhas encontradas em amostra de lubrificantes, determina-se o tipo de desgaste, né? Quais os contaminantes que estão sendo observados naquela amostra, o desempenho daquele lubrificante, se a quantidade dessa limalha que eu encontro, se ela estiver dentro de um parâmetro esperado para o desempenho daquele lubrificante, ok. Se eu tiver com muito mais limalha, muito mais partícula solúvel lá, metálica solúvel, do que esperado para aquele lubrificante, significa que ele não está tendo ali uma viscosidade adequada para trabalhar com aquela máquina. Tá bom? É necessário analisar esse lubrificante porque ele não está tendo um desempenho suficiente para manter a lubrificação, porque eu estou encontrando muita limalha no meu óleo. Bom? A ferrografia é classificada como uma técnica de manutenção preditiva, embora possua inúmeras outras aplicações, tais como desenvolvimento de materiais lubrificantes. Acaba que esse desenvolvimento de materiais lubrificantes é uma consequência da análise ferrográfica, né? Porque se você analisa aquilo lá e verifica que aquele lubrificante não está com um desempenho adequado, obviamente você vai voltar na mesa de na mesa de projeto lá da equipe de lubrificação, dos desenvolvedores do lubrificante, não você que vai aplicar. O cara que está desenvolvendo o lubrificante, ele vai voltar nos projetos dele e vai verificar, opa, nosso lubrificante não está sendo otimizado não, vamos voltar e desenvolver umas melhorias, tá? Por quê? Porque a ferrografia indicou que aquele lubrificante não está muito adequado para aquele serviço. Olha? Um detalhe, ferrografia, ela traz esse nome que a gente associa direto com ferro, com aço, tá? Mas não se limita a isso, não. A ferrografia ela vai pegar qualquer partícula metálica de qualquer metal. Ela vai encontrar lá partículas de bronze, de zinco, de níquel, de inox, o que tiver, né, dissolvido, solúvel nesse óleo lubrificante, essa ferrografia vai identificar e vai analisar. Até água. Como é que é? Até água também, né? Dependendo, pode ir água no óleo, estraga também, né? Sim, só que nesse caso, ele não é ferrografia. Vai entrar naquela análise do óleo que a gente faz com o óleo depois que a gente retira as partículas sólidas. Tá bom? Ah, tá. Uma coisa é a análise de óleo. A ferrografia é uma parte que integra essa análise de óleo. Tá? Eu pego aquele óleo bruto que eu tirei da máquina, eu retiro essas partículas sólidas por N processos, eu coloco lá um filtro magnético, filtro mecânico mesmo que seja, um filtro até químico, às vezes é necessário fazer para tirar algumas partículas, né? Mas na ferrografia eu vou analisar as partículas sólidas metálicas. O óleo eu vou analisar lá na análise de óleos. Aí sim, eu vou verificar se ele tem água dissolvida, se ele tem contaminantes biológicos, como é que está o pH daquele óleo, se ele perdeu ou aumentou as propriedades de lubrificação dele, entendeu? Toda essa parte de análise de óleo eu vou fazer separado, após eu ter retirado as partículas sólidas para me fazer ferrografia. Beleza? Beleza. Ferrografia específico para metal aí, né? Isso. É uma forma de você pegar mais informações que só o óleo não vai te entregar, né? Porque se você filtrou as partículas sólidas, aquele óleo ele está isento de partículas sólidas, né? A gente filtrou. E tem informações que você não vai conseguir encontrar mais lá. Por quê? Porque essa limalha, essas partículas metálicas dissolvidas, a forma dela, a quantidade, o tipo delas vai indicar algumas coisas na máquina. Por exemplo, vamos dizer que você encontra lá na ferrografia sinais de bronze ou sinais de cobre, qualquer coisa assim. Você tem poucos elementos de cobre na sua máquina, ou de bronze na sua máquina, ou de zinco, que seja, né? Então, isso já limita aonde você tem que observar. Opa, peraí, eu estou tendo um desgaste maior de zinco aqui nessa peça. Nessa ferrografia, está me indicando uma presença maior de zinco do que eu esperava. O que eu tenho de zinco na máquina? Vamos dar uma olhada lá? Aí você vai e procura todos os componentes que têm zinco, né,
na sua composição, para você verificar. Fala, opa, peraí, de fato, esse componente está com problema, por isso que ele está muito desgastado. Bom? Beleza. Aqui, ó. Vamos ler aqui devagarzinho, tá bom? O sufixo ferro no nome foi mantido desde a sua criação. Isso aqui é o que eu falei com vocês. Embora sugira que apenas partículas ferromagnéticas possam ser detectadas, ou ele está, se tiver com o microfone aberto, dá uma fechadinha aí, amigo. Desculpa aí. Beleza, tranquilo. Embora sugira que apenas partículas ferromagnéticas possam ser detectadas, inúmeros outros tipos de materiais são analisados por essa técnica, como ligas de metais não ferrosos e materiais não metálicos. Inclusive, dá para identificar não só os materiais não ferrosos, não ferrosos, zinco, cobre, bronze, né? Dá para identificar, inclusive, materiais não metálicos, areias, fibras orgânicas, fibras inorgânicas, borra, fuligem, etc. Tá? Nessa ferrografia, como você faz a filtragem, todas essas partículas sólidas você vai reter, né? E essas partículas sólidas você vai analisar, e dá para identificar diversas informações através disso aí. Bom? Quando executada com todos os rigores técnicos, permite um diagnóstico preciso do modo de desgaste da máquina monitorada. Essa análise, pessoal, é necessário ter um conhecimento abrangente da máquina, tá? Conhecimentos de processos químicos também. Você vai mandar aquela amostra para o laboratório, ele vai te entregar um relatório com o que ele encontrou, né? Mas é necessário você ter conhecimento para interpretar aquilo lá. Conhecimento da máquina, conhecimento dos processos de desgaste que normalmente seriam encontrados naquela máquina, né? Provavelmente, esse relatório vai chegar no pessoal da manutenção, mas também ele chega na mão dependendo do tipo de indústria, ela tem um responsável técnico da parte de processo. Um engenheiro químico, um engenheiro de produção, alguma coisa assim. Principalmente engenheiro químico, se a sua empresa tiver ali processos de transformação. Esse engenheiro químico, ele vai ter essa capacidade de analisar aquele relatório, que normalmente é um relatório muito técnico, só com os parâmetros encontrados. O laboratório entrega aquilo lá sem muitas conclusões. É tipo um exame de sangue. Ele vai te entregar, quando você faz lá o exame de sangue, ele te entrega lá o seu valor de colesterol. Aí tem uma margem lá de mínimo e máximo. Aí o exame em si, ele não vai falar qual que é o seu problema, se está alto, se está baixo, você tem que mudar a alimentação, o que está acontecendo com o seu exame. O médico, ele vai analisar aquilo lá e vai interpretar de acordo com a sua realidade. Ele vai te fazer algumas perguntas, ele vai querer saber se você dorme bem, se você se alimenta bem, e a partir daquilo ali ele vai identificar qual que seria a causa do aumento daquele colesterol. Essa analogia, essa comparação que eu estou fazendo aqui, ela é equivalente ao que um engenheiro químico faria, um técnico químico, né? Ou até mesmo o técnico do laboratório da sua empresa. Você, em conjunto com esse cara, vão sentar e vão conversar. Fala, opa, peraí, a máquina, ela trabalha assim, ela tem um processo de desgaste em condições normais desse jeito. Aí o cara vai falar assim, mas isso aqui está significando uma contaminação por alguma coisa ácida, ou uma coisa básica, por isso que eu vou encontrar resquícios dessa limalha em decorrência do processo de corrosão pelo ácido, né? Vocês juntos vão sentar e vão conversar, analisando aquele relatório lá que o laboratório mandar, para analisar o que está acontecendo com essa máquina através dessas pistas que o laboratório me entregou do relatório de ferrografia, tá? A lógica de funcionamento é isso. Você nunca vai encontrar um laboratório que vai te entregar um relatório já completo, com as conclusões, porque o cara não conhece a máquina, né? Ele conhece o óleo. Ele vai falar, no óleo tem isso. Aí você vai pegar essa informação do que tem, junto com o cara que entende um pouco ali de química das coisas ali, vocês vão sentar e vão analisar para interpretar aqueles resultados, tá? Tudo aquilo são pistas para você chegar num problema real. Perfeito? O procedimento mais detalhado é o da ferrografia analítica. Nesse procedimento, uma amostra de óleo é colocada numa placa de vidro montada num plano inclinado. Eu tenho uma amostra de óleo, uma gota de óleo, ela é colocada numa plaquinha de vidro, né? O óleo está numa plaquinha de vidro. Essa plaquinha está num plano inclinado.
É um plano inclinado, é uma superfície inclinada. E submetida a um campo magnético intenso. Através desse método, é possível identificar diferentes grupos com diferentes dimensões e concentrações. Né? Com esse campo magnético, você consegue já reter as partículas metálicas, as partículas ferrosas. Né? A maior parte das ligas ferrosas são magnéticas. Tá? Jonathan, existe ferro que não é magnético? Tem. Né? O mesmo aço que na temperatura normal, ele é magnético, depois que ele passa de uma certa temperatura, máximo de 300 graus, ele perde as propriedades magnéticas. Né? Depois ele até volta e tal, mas isso aí é outra história. Com esse campo magnético intenso, eu consigo filtrar essas partículas ferrosas magnéticas, né? E através de outros processos, eu retenho as outras partículas, dos metais não ferrosos e dos materiais não metálicos, tá? Diversos tipos de filtragem, eu vou encontrar diversos tipos de materiais e a partir dali o cara vai e faz a análise dele no laboratório, tá bom? Ao final da inspeção por microscopia óptica, no ferroscópio, né? Microscopia, pessoal, é só olhar no microscópio, tá? O analista deve interpretar, no microscópio vai encontrar esse tipo de imagem aqui. O analista deve interpretar os resultados e correlacioná-los com os vários tipos de desgaste. Assim, são determinados os tipos de problemas existentes e quais providências a equipe de manutenção deve tomar. Perfeito? O que essa equipe de manutenção pode chegar de conclusão através desses relatórios? Né? O pessoal da manutenção pode chegar à conclusão que está tendo alguma sobrecarga naquele equipamento, por isso que ele está soltando, está se desgastando mais rápido, está soltando muita limalha. A lubrificação pode estar incorreta, o lubrificante não está adequado para executar aquela função de lubrificar aquelas peças, naquele acabamento superficial, naqueles materiais. Pitch em engrenagens ou rolamentos. Pitching é como se fossem pequenos poros que vão surgindo. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, o rotor de uma bomba cavitada. Né? Uma bomba que quando você abre, ela sofreu cavitação. Você vê que ela está cheia de porosidades lá. Cada um daqueles porinhos lá começou com um pitch. É como se fosse um furinho de agulha que dá na superfície. Né? É um pitch, é um ponto de corrosão que vai se aumentando com o tempo. Entendeu? Pitches, engrenagens ou rolamentos. Né? Em algum momento lá, no acoplamento dos dentes, houve ali um pequeno desgaste que deu um pitch, um pequeno ponto de defeito. E aquilo ali vai se alargando com o tempo e soltando aquelas limalhas que vai ficando no óleo, que você vai identificar na ferrografia. Bom? Desalinhamentos podem causar sobrecargas em elementos. Né? Se causa sobrecarga, eu tenho um desgaste acentuado, e vai eliminar mais limalhas, eu vou identificar na ferrografia. Corrosão por ataque químico pode ser observado também. Oxidação, óbvio que vai sair muita coisa no óleo. Se eu estou tendo ferrugem no meu eixo ali, está tendo uma lubrificação não eficiente, né, não está tendo uma película protetora permanente naquele eixo, vai ter uma oxidação. Né? Isso, à medida que o óleo vai batendo, vai secando, vai batendo, vai secando, vai soltando aquela oxidação naquele óleo, eu consigo filtrar isso na análise da ferrografia. Arrastamento de material, erros de projeto, montagem e operação. Tudo isso, erros de projeto, montagem e operação, volta naquilo. Desgaste da máquina, sobrecarga, operação inadequada, vai gerar ali um esforço que a máquina não está prevendo, vai ter desgaste, vai ter um atrito maior entre os componentes, vai acabar soltando mais limalhas, a gente identifica na ferrografia. Tá bom? Diogo, como é que eu faço para identificar, então, qual que é qual? Cara, é a sua experiência conhecendo a máquina e identificando ali os parâmetros que você está recebendo no seu relatório do laboratório. Bom? Então é isso. Ferrografia. Eu vou analisar as partículas sólidas que estão dissolvidas no meu óleo. Eu vou filtrar aquilo, o óleo não me interessa na ferrografia, o óleo vai ser utilizado na análise de óleos depois lá. E
analisando esses componentes sólidos, eles podem ser ferrosos, metálicos ferrosos, né? Metálicos não ferrosos e podem ser, inclusive, não metálicos, tá bom? São os componentes sólidos. A partir das quantidades, dos formatos desses grãozinhos que eu estou encontrando na ferrografia, o cara do laboratório vai analisar, vai me entregar um relatório, eu, cara da manutenção, juntamente com alguém capacitado para interpretar aqueles dados químicos, vamos chegar numa conclusão, né? E conhecendo ali os parâmetros de desgaste da máquina, vamos chegar numa conclusão para tentar identificar qual é a causa raiz que me entregou essas pistas que o relatório me mostrou. Ok? A linha de raciocínio é dessa forma. Tá joia? Aqui, deixa eu mostrar um videozinho bem curtinho para vocês aqui. Acho que vocês vão gostar. Acho que é 1 minuto e meio esse vídeo só. Trouxe a técnica de ferrografia para a América Latina, lá nos idos tempos da década de 80 do século passado. Eu sou antigo, sim. Eu tenho tentado responder a várias perguntas que são feitas a respeito dessa ferramenta. A mais desconcertante é a seguinte: ferrografia não é análise de óleo. Aliás, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma amostra é jogar o óleo fora e ficar só com os pedacinhos de máquina para examinar. Que pedacinho? As partículas de desgaste. Você já ouviu falar de biópsia? É aquele procedimento em que o médico tira um pedacinho do paciente, por exemplo, o fígado. Examina e diz: o senhor está abusando de coisas gostosas, hein? Eu não. Sei. Pois bem, essas partículas nos trazem informações do que está acontecendo lá dentro. É como a biópsia. O estudo é feito com muito cuidado, muito carinho. Bem, não existe um aparelho onde você coloca a amostra e sai o resultado e cospe o resultado lá. Não tem isso não, que é uma sugestão do especialista. Faça como um médico que aplica a biópsia quando tem algo especial para buscar. Afinal de contas, a sua máquina não é hipocondríaca, procure a LS. O parceiro certo, a solução certa. Fora o comercial que o cara fez, né? Fora o comercial que o cara fez no finalzinho ali, ele trouxe esse conceito. Ferrografia não é análise de óleo. Ferrografia é análise dos particulados dissolvidos. Através dele, você chega a conclusões sobre o funcionamento real da máquina. Agora, eu trouxe aqui também, deixa eu voltar aqui, eu tirei aqui o compartilhamento, deixa eu voltar. Eu trouxe também um artigo sobre análises de óleos, tá? Só para a gente comentar um detalhe aqui. Vou fechar isso aqui. Eu vou passar essa apresentação para vocês depois, tá, pessoal? Então, assim, esses links aqui vocês vão ter acesso também, tá? Aqui embaixo, ele traz aqui os tipos de aditivos que nós já conversamos, né? Ele vai falar aqui alguma coisa sobre análise de óleos na questão de manutenção preditiva, né? E aí ele fala que nessa etapa de análise de óleo, ele vai falar algumas coisas sobre o que nós encontramos no óleo, não mais nas análises de partículas, tá? Ferrografia, análise de partícula, aqui nós fazemos a análise do óleo. Nessa análise de óleo físico-química, as análises físico-químicas têm como principal objetivo a identificação das condições do lubrificante, sempre com o propósito de aumentar a vida útil do lubrificante e das máquinas. Nessa análise físico-química, que é a análise de óleos em si, eu vou analisar a aparência, a aparência dele se está de acordo com o que deveria estar, depois de tantas horas de trabalho, a quantidade de água, né, se está dentro, se realmente está dentro do que era esperado, a densidade daquele óleo, a viscosidade cinemática, olha a viscosidade de novo aqui, né, para ver se as minhas propriedades de lubrificação, elas estão ativas, elas ficaram ativas naquele óleo durante o tempo que ele foi trabalhado.
Esse TAM, número de acidez total, é uma análise para verificar o pH, tá? Para verificar o pH do óleo, se ele está ácido ou se ele está básico, tá? Dependendo do óleo, se ele é mineral, se ele é sintético, vegetal, ele tem um pH específico para a temperatura de trabalho. A alteração desse pH pode trazer prejuízos na qualidade daquele óleo lubrificante. Bom? Ponto de fulgor daquele óleo lubrificante, se foi alterado, vocês já sabem o que é ponto de fulgor. Se tem fuligem, né? Só que essa fuligem aqui, pessoal, já entraria na questão lá da ferrografia, tá? Contagem de partículas também entraria na questão da ferrografia. E odor. Principalmente o odor é um sinal de contaminação biológica, inclusive. Tá bom? Essa análise espectrométrica análise é essencial para a prevenção de falhas do equipamento. Dessa forma, ajuda a prolongar a sua vida útil. Básico esse conceito, né? Determinar os metais de desgaste, os contaminantes e os aditivos contidos na amostra do fluido. Metais de desgastes entraria como se fosse uma ferrografia. Bom? Assim como toda técnica preditiva, o acompanhamento e comparação com valores anteriores é essencial. Então, eu tenho que ter ali uma tabela do que deveria ser esperado para aquele óleo, né? Ou vamos dizer que eu estou fazendo uma análise de óleo de 6 em 6 meses na mesma máquina. Quais que foram os resultados das últimas análises? Eu vou comparar com o que eu estou tendo aqui agora e eu vou fazer um gráfico de uma análise de tendência. Pô, esse parâmetro ele está evoluindo aqui, quer dizer então que eu estou tendo um desgaste maior da máquina, né? A peça que está, o componente, a peça que está soltando esse tipo de informação está tendo um desgaste progressivo com o tempo. Então vamos ficar de olho nela. Manutenção preditiva. Principais elementos determinados pela espectrometria. Metais de desgaste, vai identificar ferro, cobre, cromo, chumbo, níquel, alumínio, estanho e tantos outros metais, né? Onde que eu vou fazer isso? Na ferrografia. Ferrografia não está dentro da análise de óleo, então eu vou fazer a partir esse ponto de metais de desgaste, eu vou fazer aqui dentro. Aditivos, molibdênio, zinco, cálcio, magnésio. E contaminantes, silício costuma ser particulado de areia, tá, pessoal? Os pós que vocês encontram aí dessas poeiras, em sua maioria, é de silício. É areia, bem fininha assim, né? Então, se você identificou isso e não tinha na origem lá do seu óleo, contaminante. Bom, aqui eu tenho um ensaio de infravermelho, eficiência de análise de óleo e tal, e aqui já encerra o artigo. Eu vou deixar no link da apresentação para que vocês leiam com calma depois e serve de conhecimento agregado. Tá bom? Vamos lá. Finalizando, descarte. Tem esse link aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês também. Eu vou até clicar nele aqui para abrir. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Depois que você utiliza aquele óleo lubrificante, você tirou uma amostrazinha ali para fazer a análise, mas você está com um barril lá, com um tambor cheio de óleo lá que você trocou da máquina e você não tem o que fazer com aquilo. Qual que é o destino que você vai dar para aquilo lá? Funciona assim. Quem abriu aí pode falar. Vamos lá. Eles vendem? Geralmente é uma empresa que compra, né? Isso. Como é que eu vou falar? Reciclar ele. Normalmente, William, pode acontecer de vender para uma empresa que realmente compra e faz a reciclagem, tá? Mas, por norma, a empresa que vende tem que ter um serviço de coleta e destinação para aquilo, tá? O cara que fabrica óleo lubrificante, a empresa, que tá lá, a Ravoline, né? Tá aqui, Ravoline. A Texaco, a Ravoline, a Lubrax, ela fabrica óleo lubrificante. Ela também tem que ter um setor de coleta e tratamento desse óleo, tá? E não é porque é obrigado muito assim, não, porque a lei obriga. Não, porque é interessante para ela, inclusive. Quer ver uma comparação? Qual é o percentual de latinhas de alumínio que são recicladas no Brasil? Eu vou falar para vocês que acima de 95% das latinhas produzidas, elas são recicladas posteriormente. 95%.
Eu acho que não existe nenhum outro lixo, subproduto, rejeito, que a gente tem um índice tão alto de reciclagem. Sabe por quê? Porque é muito mais barato você pegar o alumínio que já foi beneficiado e reciclar ele, derreter novamente para fazer novas latinhas ou qualquer outra coisa de alumínio. É muito mais barato do que você fazer a mineração da bauxita, você gastar megawatts e megawatts de energia elétrica para você conseguir fazer a reação para produzir alumínio novo. Alumínio demanda muita energia elétrica, é muito caro fazer alumínio novo. Se você já tem o alumínio já beneficiado, é mais fácil só derreter, você só precisa de calor. Um forno lá, você derrete e já funde de novo, né? Ela é muito reciclada, porque o povo que bebe já vai guardando, falando assim, seu R$6 o quilo. Aí já dá para me beber outra. Pois é. Esse aí é o conceito, vamos dizer assim, brasileiro, né? Tem essa questão, que já dá para beber outra, inclusive, mas a questão social, ela pesa mais, né? A gente não pode ser alienado também e não entender essa parte. A gente entende o lado da indústria de querer reciclar aquilo, por isso que ela compra, né? Mas a gente entende o lado social também, que isso aí vira fonte de renda para muitas famílias. É fato isso, né? Ninguém está escondendo a realidade da população mais simples brasileira. Então, muita gente vive de reciclagem, então o alumínio é muito visado, porque a saída dele é muito rápida, a indústria compra muito daquilo lá. Por isso que o índice de reciclagem, eu acho que o índice de reciclagem de alumínio no Brasil é o maior do mundo, para vocês terem ideia, né? Por conta que a indústria compra e por conta que vira uma fonte de renda ali para a gente que precisa trabalhar. Tá? O mesmo argumento se aplica ao óleo lubrificante. Porque é muito mais caro você extrair petróleo, fazer desenvolvimento, refinar e fazer um lubrificante novo, é muito caro, é muito dispendioso. Se você recebe aquele óleo lubrificante que já foi utilizado, você consegue aproveitar em torno de 80% a 85% dele. É muita coisa. Você faz aquele refino, né? Você refina a primeira vez quando ele é virgem, vamos dizer assim, o óleo vem direto, você extrai do petróleo, você refina e você tem um óleo lubrificante, né? Se você faz o refino, significa que você está pegando o óleo já utilizado, já contaminado, e você vai fazer todos os processos de tratamento para tirar os particulados, para ajustar pH, para corrigir as propriedades de lubrificação, injetar aditivo, para ele ficar zero de novo, para ele ficar funcional para você vender como lubrificante 100%. Né? Então, assim, é interessante para as indústrias ter isso. Tá? Tanto é interessante que foram desenvolvidas normas para isso. Tá? Aqui, ó, por se tratarem de resíduos perigosos, seu armazenamento deve ser feito conforme a NBR 12235 de 92. Tem essa NBR aí. Essa normativa dá orientações para a construção da central de resíduos perigosos. Você está na sua empresa, você tem ali que armazenar esse óleo até alguém vir recolher, você tem que criar um depósito de resíduos perigosos ali. Tá? Esse depósito tem que estar de acordo com essa NBR também. Esse depósito essa central de resíduos deve ser coberta, piso impermeável para que aquele óleo que caiu no chão não se infiltre no piso e se infiltre no solo, gerando passivo ambiental. Tem que ter bacia de contenção ou uma caixa de contenção. Seguinte, quem está aí? Bacia de contenção para evitar qualquer tipo de vazamento. Pensa o seguinte, eu tenho lá o meu depósito de resíduos, minha central de resíduos, o piso é impermeável, eu tenho uma canaleta ali, eventualmente em algum lugar, que impede aquele óleo que caiu no chão sair para fora do depósito. Normalmente a canaleta fica ali no portão, na porta de entrada, alguma coisa assim. Essa canaleta, lá na NR20, vocês viram que tem que ter uma caixa separadora de água e óleo. Né? Quando eu tenho ali uma bacia de contenção, eu encaminho para a separadora de água e óleo para fazer a retirada desse óleo daquela água contaminada. Ok? Nesse caso, eu não tenho água contaminada. Eu tenho um vazamento de óleo lubrificante puro. Então, eu não preciso encaminhar
esse óleo lubrificante caiu ali naquele piso, que foi arrastado para a canaleta, eu não preciso encaminhar para uma caixa separadora. Eu vou encaminhar para uma caixa de concreto, impermeável, uma caixa seca, né? A caixa com tampa, essa canaleta deságua dentro dessa caixa, e essa caixa tem que ser com tamanho suficiente para que um eventual derrame de um óleo lubrificante, de um tambor, de 2 tambores no máximo, consiga ficar retido ali. Teve um vazamento, caiu na canaleta, caiu nessa caixa seca lá, que ela vai se encher com aquele óleo lubrificante, né? Mas está contido ali, não teve um vazamento externo à minha central de resíduos. Tá bom? Pensem nisso, na hora que você estiver trabalhando lá na empresa, vocês veem lá aquela central de resíduos lá, que o piso dela é de terra, tem lá uns tambor de óleo, tá pingando no chão. O fiscal do meio ambiente chegar lá, vai notificar a empresa de vocês. Então dá o grito. Às vezes a sua empresa tem aquele negócio de aceitar sugestões e melhorias, né? O cara que dá mais sugestão e melhoria ganha alguma coisa no final do ano, alguma coisa assim, né? Começa a identificar essas coisas erradas e vai apontando, pô, direção, tá com um probleminha aqui e tal, isso aqui pode dar um problema, né? É bom, seja participativo. O que tem aqui nesse link é um resumo mais ou menos disso que eu falei, tá? Aqui vai falar os óleos lubrificantes, onde descartar. Aqui, ó, o óleo lubrificante usado pode ser reutilizado, pois ainda contém cerca de 80% do óleo básico, que é extraído após diversos processos chamados re-refino. É interessante para os produtores, pois evita o processo de extração a partir do petróleo e sua consequente importação, diminuição dos custos e tal. Aí aqui fala o seguinte, ó. O mais importante é que, ao serem descartados corretamente, os óleos usados não causam impactos negativos ao meio ambiente. Por conta disso, a resolução CONAMA 362 de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, trata o refino como destino obrigatório dos óleos lubrificantes usados ou contaminados. Tá? Quem vende óleo lubrificante ou apenas efetua a troca deve ter como missão principal recolher em segurança esse resíduo, retirando do motor e armazenando em local apropriado para entregar ao coletor autorizado pela ANP. Outro fator importante, muito importante e presente na resolução, é de que os estabelecimentos devem contar com pelo menos um cartaz exposto. Isso aqui é bobagem. É bobagem, mas a resolução manda, né? Importante é isso. Quem vende o óleo, quem fabrica, quem vende, tem que ter um sistema de coleta também. Tá? É que nem pilha. Normalmente a Rayovac ela tem um sistema, um serviço de coleta de baterias, né? Porque dá para aproveitar todos os metais que tem naquelas baterias lá. A Moura, por exemplo. Por que você acha que quando você chega lá para trocar a bateria do seu carro, você deixa a antiga para trás? Porque ela vai ser reaproveitada. Os ácidos vão ser reaproveitados. Se tiver um chumbo lá, vai ser reaproveitado também. Tá bom? Descarte de óleo lubrificante, então. Quem vende? Tem que ter um sistema de recolhimento, de coleta e recolhimento. Esse pessoal pega esse óleo contaminado e faz um re-refino dele para produzir óleo lubrificante novo e comercializa aquilo lá, abaixando os custos dele. Tá bom? Quem consome esse óleo, você lá na sua empresa, você tem que ter as obrigações para não deixar esse óleo contaminar o meio ambiente. Quando você te retira da máquina, você tem que retirar de forma que aquele óleo fique contido num recipiente, né? Quando você vai trocar o óleo do seu carro, o cara levanta ele, coloca lá coloca lá na máquina, lá, que eu esqueci o nome, e vai colocar um funil embaixo e vai deixar lá alguns minutos aquele óleo escorrendo, né? Aquele tambor, quando ele enche, ele vai dar um destino adequado àquilo lá, num representante que vai recolher aquele óleo, vai fazer o refino e vai revender. Tá bom? Sua empresa tem que ter esse abrigo, essa central de resíduos perigosos. Uma área contida, piso impermeável para evitar a impermeabilização, uma canaleta ali, principalmente na entrada, para evitar que, caso tenha algum derrame, aquilo não passe para fora da central de resíduos. Essa canaleta encaminhando para pelo menos uma caixa seca ali, uma caixa que vai permanecer vazia, com tampa. Não pode ser uma caixa que vai chover dentro, que vai cair água pluvial lá dentro, ela tem que permanecer seca, para que quando aquele óleo, eventualmente no derrame, cair na canaleta, seja encaminhado e contido naquela caixa seca. Tá bom?
Em resumo, questão de descarte de óleo lubrificante é isso. E aqui nós encerramos o módulo de lubrificação industrial. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algum complemento a fazer? É o momento. Vamos lá, gente. Vocês são mais participativos, vocês estão calados. Ô, John, essa caixa tem um tamanho específico? Essa caixa seca, essa caixa seca, ela tem um tamanho específico para poder ser feito? Por exemplo, 2x2, 3x3, 10x10? Normalmente, pelo menos nos projetos que eu faço, eu coloco essa caixa seca quando é depósito de óleo lubrificante, tá? Eu coloco essa caixa seca com pelo menos o volume de 2 tambores. Tá? Por quê? Isso aí não é para, vamos dizer assim, houve uma catástrofe e caíram 200 tambores lá. Ó, se caiu 200 tambores, não vai ter contenção que segura isso. Sim. Porque se caiu 200 tambores, é uma falha que tem que rolar cabeça, inclusive, na empresa. Agora, essa contenção é para pequenos derrames. O cara está lá trabalhando com um tambor lá, tá guardando, está removendo, de repente houve um problema na empilhadeira, o tambor rolou e caiu. Né? Então, essa caixa seca é para segurar pequenos derrames. Eu coloco para 2 tambores, né, que ainda estou colocando, vamos dizer assim, dobrado. Vamos dizer que aconteceu, em vez de um, aconteceu com 2 tambores. Tá? 200 litros, por exemplo. 2 tambores de 200 litros. Pelo menos 400 litros essa caixa aguenta. Uhum. Tá bom? Porque senão já fica inviável. A partir disso, você vai ficar preocupando com a potencialidade de um evento de ser grande, o derrame e tal. Não, o objetivo não é isso, não. Tá? Mas, ó, naquela NBR que eu relacionei lá, para diferentes casos, porque às vezes você não tem um tambor, ou às vezes o seu depósito é muito grande, né? E a NBR talvez ela traga. Eu não li a NBR, tá, pessoal? Eu só sei dela, eu não cheguei a ler. Talvez ela traga ali alguns parâmetros, de repente, por exemplo, a partir de 400 metros, a partir de 400 tambores, você tem que ter X metros cúbicos de contenção. Entendeu? Às vezes, normalmente essas normas, elas trazem uma espécie de tabela desse jeito, uma tabela proporcional. Então, se for o seu caso, se você precisar construir uma central de resíduos, ou você está fiscalizando alguma empresa que está construindo uma central de resíduos lá onde você trabalha, e você é o fiscal responsável para aquilo lá sair de uma forma adequada, baixa a NBR, procura ela, lê, né? Todas as informações que vocês precisarem vai estar lá. Tá joia, Danilo? Ok, obrigado. Novamente, tem que ter o costume de ler norma, tá, pessoal? A leitura de norma é muito importante para a atividade de alguém que está numa função técnica, principalmente de fiscalização. Uma outra coisa, em oficina mecânica não é muito de costume a gente encontrar essa caixa seca. Né? Em alguns lugares não encontra, não. Tem oficina mecânica que a gente passa na frente e fica com medo de pegar malária, ebola, né? Porque tem umas oficinas que... mas tem oficina que é mais organizada. Né? Essas organizadas que a gente tem que tomar como referência. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu já entrei em usinagem, uma vez eu precisei de um serviço de torneiro. Aí eu fui no torneiro aqui, que tem aqui no bairro aqui, eu fiquei com medo de pegar tétano, de tanta coisa desorganizada, julgada para tudo quanto é canto lá. Por outro lado, lá, há uns 10 anos atrás, eu trabalhei um tempo numa usinagem, né, numa usinagem de componentes industriais mesmo, para fazer máquina industrial. Pô, você podia comer no chão, praticamente, porque era tudo organizado, tudo limpinho, todas as ferramentas tinham o seu lugar correto, né? As instalações elétricas eram padronizadas, não tinha nada de gambiarra, fio caindo para todo quanto é canto, né? Tudo isso era observado. Entendeu? Essa ferrografia, ela tem um custo muito alto para ser feito,
você não sabe me falar. Aí, O laboratório que cobra, sei lá, deve ser uma análise bem, provavelmente bem detalhada, né, dessa partícula. Então, cara, o preço deve ser bastante alto. eu não tenho noção de preço, mas barato não é. Nada na indústria é barato, porque é tudo proporcional. É que nem no vídeo o cara falou lá. Você não vai ficar fazendo check-up toda hora, porque senão você é hipocondríaco, né? Você vai fazer eventualmente quando precisar. Você tem uma furadeira de bancada, você vai fazer análise de óleo, ferrografia? Não precisa, né? Agora, você tem um torno CNC, um centro de usinagem CNC. O valor da máquina é de US$ 1 milhão na sua empresa. A empresa comprou só tem uma que veio da China e tem que operar 24 horas por dia. Óbvio que você vai fazer uma análise ferrográfica de tempos em tempos naquela máquina, porque o que você puder fazer para antecipar falhas, você vai fazer, né? E óbvio que, dada a responsabilidade daquilo, o laboratório vai te cobrar um preço proporcional àquele dano que pode causar se você não fizer, né? Agora, valor de preço, onde você faz, qual laboratório, isso aí fica por conta de vocês pesquisarem quando for necessário, tá? Acredito que se em Minas Gerais tiver isso, é só em Belo Horizonte. Ou em alguma, ou em alguma cidade que tem ali uma tradição industrial muito grande, ou que tem uma empresa tipo a Vale, tá nessa cidade, que tem já ali um desenvolvimento de fornecedores, né? Mas em Minas, se tiver isso, é na região metropolitana, ou se não, você vai conseguir isso, é mais em São Paulo mesmo. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os grandes centros industriais aqui do Brasil. Eu sei que eu morei em Manaus, lá não tinha, né? Todas essas. Eu tive um amigo que trabalhava na Zona Franca lá, e ele precisava disso eventualmente e mandava para São Paulo para fazer. A região ali do ABC Paulista, ali onde tem aquelas indústrias automotivas, com certeza tem. Ok? Ok. Pessoal, 19h50, 10 minutinhos aí para tomar uma água, para dar uma ajeitada na garganta, porque eu estou falando demais aqui, eu tenho que tomar uma água aqui também. Tá bom? Só um pequeno intervalo para dar uma respirada. Daqui a pouco a gente volta.
Olá, pessoal, vamos retornando. Vamos finalizar aqui. Nós finalizamos, então, o nosso tópico sobre lubrificação industrial e vamos passar agora sobre mancais de deslizamento, ok? Vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês, que aí nós já iniciamos nosso tópico. Um tópico tranquilo, sem muito mistério, tá? Mancais de deslizamento é um assunto muito simples, mas que eu tenho que desenvolver um raciocínio aqui com vocês para que fique bem massificado esse entendimento, tá bom? Vamos lá, mancais de deslizamento, então. Aqui, ó, uma definição bem curtinha. São conjuntos destinados a suportar as solicitações de peso e rotação de eixos e árvores. Tá? Calma que a gente vai entender isso aí. Os mancais estão submetidos ao atrito de deslizamento, que é o principal fator a considerar para a sua utilização. A principal função dos mancais de deslizamento, existentes em máquinas e equipamentos, é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Vamos traduzir isso aí? Aqui, ó. Para traduzir isso, eu vou trazer o exemplo assim, que eu pensei, gente, qual que é o exemplo mais básico de mancal de deslizamento? Aí eu lembrei, na roça do meu avô antigamente, tinha uns carros de boi. E essa imagem aqui, ó, é como se eu tivesse tirado uma foto debaixo dessa prancha do carro de boi aqui, ó. Como se eu estivesse deitado aqui, fotografando esse conjunto de acoplamento entre o eixo da roda e esse suporte. Esse suporte aqui, né, essas duas peças aqui, essas duas orelhas que vocês estão vendo aqui, o nome dela é cocão. Tá? Entre esses dois cocões, eu tenho aqui como se fosse aqui um calço, que é chamado de chumaço. Aqui eu tenho o eixo do carro de boi e aqui a parte interna dessa roda do carro de boi. Tá? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que um mancal de deslizamento. É como se eu tivesse aqui um apoio, um eixo girante, né? E esse eixo ele vai deslizar, mantendo contato, mantendo atrito entre esses conjuntos aqui. Isso aqui, para mim, é o exemplo assim, mais simples que eu encontrei de mancal de deslizamento para a gente entender o conceito. Tá? Eu não tenho um rolamento aqui, né? Eu simplesmente tenho o contato madeira-madeira. Né? Aqui eu tenho o eixo circular, aqui ele está meio que sextavado, mas aqui ele é cortado de forma a ficar bem circular. E encaixado embaixo desse cocão, embaixo desse chumaço. O chumaço e o cocão fazem o papel de mancal de deslizamento. Tá? Tanto é que, não sei, é difícil alguém saber disso, mas se o carro de boi passar num buraco e desalinhar qualquer coisa, corre o risco desse acoplamento aqui sair, né, o eixo ficar e a prancha subir. Né? Se isso acontecer, o eixo fica para trás e os bois vão puxando essa parte de cima da prancha aqui. Tá? Aí tem que voltar e fazer o encaixe aqui de novo. Isso aqui não é travado, é simplesmente encaixado e fica acoplado pelo peso da própria prancha aqui em cima. Bom, isso aqui é um mancal de deslizamento. Vamos falar. Eu não sabia que era assim, não. É desse jeito, um carro de boi. Boa. Globo Rural. Isso aí, então, que sustenta aí. Tanto é que ele não é preso. E aguenta o peso mesmo? Aguenta. Segura aí, E só um detalhe que vocês não sabem, tá, pessoal? Vocês já viram lá na televisão, vocês já viram ao vivo alguma coisa assim? Quando o carro de boi está cantando, dando aquele chiado bem estridente, por que acontece aquilo lá? Simplesmente por conta desse atrito com o eixo e essas peças aqui. Só que aquilo acontece quando eu estou com muita carga em cima aqui, quando eu estou com peso, quando o carro de boi está carregado. Aí, como eu estou com muita carga aqui em cima, o atrito fica mais saliente, né? E acaba que o carro começa a cantar daquele jeito. O carro de boi canta quando está pesado. Entendeu? Meu avô tinha carro de boi até pouco tempo.
Aí depois eu vendeu um carro de boiquetinho. Pois é. Meu avô falava que quando a gente está com um problema na vida, ele falava, não, mas é carro pesado que canta, né? Nas dificuldades que a gente tem que se superar. Mas vamos lá. Aqui, só para introduzir o que é o mancal de deslizamento. O conceito é isso. Né? Aqui tem uma foto por baixo também. Vocês podem ver que é a mesma coisa aqui. Ó. Vamos lá. Para falar de mancal de deslizamento, eu preciso falar primeiramente de buchas. Tá? Vamos lá. O deslizamento entre o eixo e o apoio desse eixo, né, que a gente viu lá naquela foto anterior, ó, entre o eixo e esse apoio desse eixo. Tá? O eixo e o apoio dele. Causa muito atrito. E com o tempo há um desgaste nos materiais envolvidos. Né, ou material do eixo ou do apoio. Com o intuito de preservar os materiais dos eixos e apoios, usa-se um material intermediário entre eles, para que esse material se desgaste e preserve os componentes das máquinas. Um anel de metal poderia ser utilizado, mas deveria ser fácil de trocar, de baixo custo e com baixo coeficiente de atrito. A esse anel, a gente dá o nome de bucha. Tá? Eu entendo que vocês saibam o que é uma bucha, mas eu desenvolvi esse parágrafo aqui para a gente entender o conceito dela, o que ela faz. Ela é simplesmente um elemento que está ali entre um eixo que está girando e aquele apoio, aquele mancalzinho, né? O corpo do mancal. Para quê? Para que eu consiga trocar só a bucha. Né? Desgastou, eu troco só a bucha, não preciso jogar o mancal fora. Eu não danifico o eixo, não preciso trocar o eixo. Se é para alguma coisa quebrar, é um elemento fusível. Se é para alguma coisa falhar, que seja a bucha, que eu sei que ela pode falhar, eu vou dar manutenção de tempos em tempos, eu vou verificar, eu vou lubrificar, e deu problema, eu tiro e troco com facilidade. Tá? Esse caminhãozinho aqui que vocês estão vendo nas imagens, isso aqui é um caminhãozinho que eu fiz no meu projeto de conclusão de curso do Senai, quando eu era moleque lá, eu estudei no Senai. Todo aluno tinha que fazer um caminhãozinho desse lá. Você estudava 1 ano e meio, ia fazendo cada uma dessas peças, e no final você montava o seu caminhão. Né? E levava para casa no final lá. Eu tenho o meu, essas fotos aqui são fotos antigas, de quando eu desmontei, lixei, lubrifiquei. Tá bonitão. Né? Aqui que vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é um mancal. Aqui, ó, isso aqui é um mancalzinho. Eu tenho esse eixo roscado aqui, que é tipo uma betoneira. Ele tem um eixo que passa aqui. Aqui, ó, a ponta desse eixo está dentro do mancal. Tá vendo esse contorno em amarelo aqui? Isso aqui é uma bucha. Uma bucha de latão. Aqui eu tenho outra bucha de latão. Aqui eu tenho outra. Né? É onde eu passo esses eixos, essa bucha ela fica presa e o eixo gira dentro dessa bucha. Aqui eu tenho a mesma que está aqui, eu tenho aqui. Né? A próxima foto é como o caminhão está hoje, tá, pessoal? Ele estava guardado já tinha uns 15 anos. Eu tirei para verificar. Olha o estado de corrosão que está. Foi até bom eu ter lembrado disso, que agora eu vou desmontar ele e dar um trato nele de novo. Por que eu tirei essa foto feiosa aqui? Para mostrar para vocês o seguinte. Aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui é uma bucha também. Uma outra bucha aqui. E era legal que quando ele está montado e lubrificado, à medida que ele vai andando para frente, esses engrenamentos aqui fazem girar a betoneira. É bacaninha pra caramba. Mas enfim, é só as questões dessas buchas aqui. Isso aqui é um mancal, isso aqui é uma bucha. Essa placa aqui atrás, ela faz um papel de mancal também, porque ela está acoplando aqui diversos eixos, né, com buchas aqui também. E aqui embaixo eu tenho um mancal também, que seria essa pecinha aqui, ó. É essa peça, é um mancal com uma bucha, e a placa aqui embaixo eu tenho também esse ressalto aqui, que faz um mancal aqui também, eu acho. Seria essa aqui. Ok? Material simples, fácil de usinar, barato, deu problema, eu troco. Vamos lá. Eu posso ter diferentes tipos de bucha, tá bom?
eu vou classificar essas buchas de acordo com o tipo de atrito que ela recebe. Se eu tiver uma bucha em que o meu eixo ele gira aqui dentro dessa bucha, e imagina que esse eixo é muito pesado, que tem uma carga nele, uma carga no eixo fazendo para baixo, eu vou ter uma carga radial. Vocês lembram que eu falei para vocês o que é a diferença entre radial e axial? Radial é só vocês lembrar do raio de bicicleta, raio, radial. O sentido da carga é no sentido do raio. Eu tenho um eixo aqui, só que ele é muito pesado, ou ele tem uma carga de peso aqui muito forte, que faz eu me desgastar, fazendo o eixo ficar mais pesado numa certa lateral da minha bucha. Ou seja, no sentido do raio. Ele não é no sentido axial, ele não empurra a bucha para fora, né? Eu tenho uma carga no sentido do raio, ou seja, o meu atrito é um atrito de fricção radial. Então, o meu mancal é radial. Tá? Uma coisa é o mancal, que é o conjunto. A gente está analisando aqui só a bucha por enquanto. Então, essa bucha é uma bucha de fricção radial. Agora, pega esse mesmo desenho aqui. Imagina que eu removi essa bucha radial e agora eu vou colocar uma bucha dessa aqui, ó, de forma que esse ressalto fica do lado de fora aqui. Para quê? Eventualmente eu vou ter um eixo aqui que vai fazer uma carga nesse sentido. Né? Vai fazer uma carga nesse sentido. Então essa bucha, além para esse caso especificamente, ela está evitando que o meu eixo ele vá naquele sentido. Ou seja, nesse sentido axial. Então, é uma bucha de fricção axial. Tá? As mais comuns são essas aqui, tá, pessoal? Que a gente vai encontrar toda hora nos bancalzinhos ali, a gente vai encontrar esse tipo de bucha radial. As axiais são menos, mas elas existem e elas têm uma função específica. Principalmente com fim de curso de eixos. Vou mostrar uma situação para vocês. E nós temos também as buchas cônicas. Eventualmente ali, principalmente em eixos em pé, vertical, acontece de eu ter um limitador de comprimento, né, que daquele ponto aquele eixo não pode passar. Né? Então, quando eu tenho essa montagem vertical, normalmente se usa uma bucha cônica. Tá? Quer ver um exemplo de bucha cônica? Se você entrar numa oficina e encontrar aquelas... Novamente, o exemplo que eu uso, uma furadeira de bancada, você vai ver que eu tiro aquele mandrilzinho da furadeira e coloco um outro lá, né? Lá dentro, onde eu encaixo aquele mandril da furadeira, você pode ver que ele é cônico. Lá dentro eu tenho buchas cônicas também. Tá bom? Mais comuns, que a gente vai tratar muito, esse aqui é esse aqui. Tá? Desse aqui eu vou citar para vocês entenderem que existe, e esse aqui existe também, mas é muito pouco utilizado. Agora, aqui, ó, como esse aqui é o mais usado, aqui tem uma bucha real, vamos dizer assim. Inclusive, ficou faltando falar de uma coisa. Vocês perceberam que o funcionamento dessas buchas, e desse mancal como um todo, né, ele gera muito atrito, né, que já foi falado lá. Esse atrito eu tenho que minimizar ele ao máximo, não é? Atrito nunca é interessante. O que eu faço? Então, eu tenho um canal no meu mancal e um canal na bucha furado para que eu consiga colocar óleo lubrificante, ou graxa, ou lubrificante adequado para aquela atividade ali. Entendeu? Uma vez que isso aqui começa a rodar, né, o próprio giro do eixo aqui dentro aqui vai começar a arrastar esse lubrificante para dentro aqui da bucha, né, gerando essa lubrificação. Lubrificação adequada gera um maior rendimento do material, um maior rendimento do conjunto, menos calor, menos manutenção e menos desgaste. Bom? Materiais para buchas. A gente entendeu, então, que o material da bucha tem que ser mais macio do que os eixos e o próprio mancal, né, porque é ele que tem que se desgastar, tem que manter o eixo íntegro lá. E ele tem que ser também com um baixo coeficiente de atrito, porque eu não quero muito atrito ali, não. Né? Não pode ser um material que tem um coeficiente de atrito alto, porque atrito não é interessante. Então, tem que ser macio, ele tem que ser de um coeficiente de atrito mais baixo. Outras propriedades esse material tem que ter também. Tá? Os materiais para buchas devem ter as seguintes propriedades.
Baixo módulo de elasticidade para facilitar a acomodação à forma do eixo. Tá? Baixa resistência ao cisalhamento para facilitar o alisamento da superfície. Baixa soldabilidade ao aço para evitar defeitos e cortes na superfície. Boa capacidade de absorver corpos estranhos para efeito de limpar a película lubrificante. Resistência à compressão, à fadiga, à temperatura de trabalho, à corrosão. Tem que ser um material que resista a essas características. Ele tem que ser bom condutor térmico. Tá? Por quê? Porque se eu estou tendo atrito ali, eu vou gerar muito calor. Eu tenho que dissipar esse calor para fora do mancal. Se ele ficar ali, dentro do mancal, ali dentro da bucha, esquentando o eixo, eu vou perder a lubrificação, porque a minha viscosidade vai para o espaço. E a partir dali eu vou ter dilatação dos eixos até que aquilo ali trava. Então eu tenho que ter uma boa condutibilidade térmica para dissipar aquele calor. E isso aqui, o coeficiente de dilatação semelhante ao do aço. Por quê? Imagina que eu tenho um coeficiente de dilatação muito diferente do aço. Aí aquilo ali aqueceu. Só que o aço expandiu mais e a bucha expandiu pouco. Consequentemente, vai travar. O contrário, a bucha expandiu muito e o aço expandiu pouco. O eixo vai ficar balançando lá dentro. Vai gerar vibração e tudo. Não é interessante. Então tem que ter essa compatibilidade de dilatação. Ok? Os materiais mais usados é o bronze fosforoso, bronze ao chumbo, latão, ligas de alumínio, metal antifricção, ligas de cobre sinterizado. Aqui, ó, sinterização. Se vocês nunca ouviram falar disso, o que é? Sinterização vocês vão encontrar o termo metalurgia do pó. Eu tenho aquele metal, eu vou transformar ele em pó mesmo, pó de cobre, pó de níquel, o que seja. E a partir disso eu vou comprimir aquele pó no formato da peça que eu preciso. Eu comprimo aquilo e coloco temperatura alta. Tá? Com isso, é uma forma é um processo de construção mecânica, né? Em que eu tenho quase nada de descarte. Se lá na usinagem eu perco muita coisa por cavaco, aqui na sinterização, o que eu transformei de pó, eu vou compactar e eu já tenho a peça pronta. Então eu tenho quase que 100% de aproveitamento do material. Fora que eu consigo outras propriedades, tais como essa peça sinterizada, ela costuma ter uma resistência muito maior e ela é porosa, microscopicamente. Tanto é que se eu faço uma bucha com material sinterizado e eu lubrifico ela, eu coloco lubrificante, ela meio que fica autolubrificável para sempre. Ou quase, durante a sua vida útil ali. Por quê? Porque o lubrificante entrou nesses poros e à medida que eu vou trabalhando, ele vai soltando com o tempo. Entendeu? Então, sinterização é isso. Sinterização com adição de chumbo ou estanho, grafite em pó, materiais plásticos, nylon e tal. Os sinterizados são autolubrificantes por serem mergulhados em óleo quente após sua fabricação. Este processo faz com que o óleo fique retido na porosidade do material e com o calor do trabalho venha a superfície cumprir sua função de lubrificar. Bom? Materiais para buchas tem que ter essas propriedades que a gente mostrou aqui, né? Esses materiais que eu apresentei aqui são alguns que são utilizados para diferentes tipos de buchas. Tá bom? Tem uma coisa que eu vou colocar aqui como curiosidade para vocês, que é esse tal de metal patente ou metal branco. É uma liga de metais muito utilizados para a fabricação de buchas em mancais de deslizamento. É formado por elementos de cobre, zinco, estanho, chumbo e antimônio. Tá? Esse metal branco, metal patente, eu coloquei esse artigo aqui, né? Quando vocês receberem a apresentação, vocês serve de material complementar, para vocês darem uma lida e conhecer um pouco sobre isso também. Agora? Então, vamos lá. Classificação dos mancais. Eles são classificados de acordo com os esforços que eles resistem. Tá? Eu já expliquei a diferença de axial e radial. Então, os mancais são classificados em axiais e radiais. Né? Eles são axiais se eles impedem a direção do eixo no sentido axial, e são radiais se eles impedem esse deslocamento do eixo no sentido do raio do eixo.
E mistos, se ele pega as duas características aqui para fazer essa retenção. Né? Normalmente é uma bucha cônica que está sendo utilizada aqui. Agora, classificação dos bancais: axiais, radiais e mistos. Olha. Aqui alguns exemplos. Ó. Esse aqui é um eixo virabrequim com os pistões. Esse acoplamento aqui, ó, do virabrequim com esses pistões aqui, ó, nesse local aqui existe uma bucha aqui, ó. Isso aqui é um mancal. Essa peça aqui é um mancal também, ó, porque quando eu abaixo esse manípulo aqui, esse eixo sobe e desce, então ele desliza aqui dentro. É um mancal. Isso aqui é uma junta industrial, né? A parte de baixo é fixada em algum lugar, eu tenho uma articulação, isso aqui fixa em algum outro lugar. Esse componente aqui, ó, onde tem essa articulação, aqui também tem, isso aqui é um mancal, porque tem uma bucha aqui que vai fazer esse movimento de giro. Ok? Mancais radiais. Aqui, 2 exemplos de mancais radiais. Esses aqui, inclusive, são os bipartidos. Ou seja, a gente consegue tirar essa parte de cima aqui para substituir, né, as buchas que estão trabalhando aqui depois de desgastadas. Mancais radiais, o meu eixo está aqui, a carga dele é no sentido do raio, ou seja, de cima para baixo aqui, ou para as laterais, mas não é no sentido do comprimento, é no sentido aqui do raio dessa esfera, desse círculo aqui. No mancal axial, tem uma coisa interessante que eu falei para vocês do fim de curso, né? Os mancais axiais, eles podem ser feitos de ferro fundido ou de aço, ou daqueles materiais lá que eu mostrei para vocês. Fator principal, a forma de superfície que deve permitir uma excelente lubrificação. Eu preciso ter um acabamento superficial nesses mancais axiais para que eu fique com o óleo retido nesses sulcos aqui, tá vendo? Para que quando aquele eixo ele vai ficar girando aqui em cima aqui dessa superfície, ele vai arrastando esse óleo com ele aqui e mantenha lubrificado. Isso aqui, quando ele está aqui nesse sentido, é um mancal axial, no caso isso aqui, né, é só a bucha, né, o mancal é o corpo todo. É um mancal axial num sentido de rotação só. Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu vou conseguir acumular óleo nos 2 sentidos de rotação. Bom? Aqui eu tenho um mancal inteiriço, feito geralmente em ferro fundido, empregado como mancal auxiliar, embuchado ou não. Né? Esse mancal inteiriço é a peça como um todo. Eu não consigo tirar essa parte de cima aqui para substituir a bucha. Né? Ele também tem um furo de lubrificação. Né? Ele pode ter uma bucha ou não, né? Mas se tiver, eu não coloco ele e tiro na parte de cima. Né? Eu vou ter que tirar essa bucha puxando ela e colocando uma outra. Tá? Mancal inteiriço é esse aqui. E esse mancal reto bipartido, né, eu peguei a mesma ilustração do slide anterior, né, para mostrar o quê? É simplesmente bipartido porque eu consigo abrir e tirar essa parte de cima. Tipo, tá aqui, ó. Deu problema na bucha? Eu substituo. Deu problema algum elemento aqui? Eu vou e substituo. A carcaça dele eu consigo levantar e trocar. Até essa bucha aqui é bipartida, inclusive. Ô, John, Pode falar. só uma pergunta. Então, a bronzina, no caso da bronzina, a biela de carro, seria um mancal bipartido? A bronzina em si, A bronzina em si seria a bucha, né? ela é a bucha. Tá? E a biela seria o mancal bipartido. Isso. Essa parte aqui é da biela. A biela, pessoal, para alguém não sabe o que é uma biela, a biela é esse componente aqui, ó. Que ela une o virabrequim ao pistão. Tá? Essa parte é a biela. A biela, ela é parafusada. Ela tem um parafuso aqui, que eu consigo tirar essa parte de baixo dela e eu divido ela em 2. A bronzina também ela é cortada em 2. Fica metade dela nessa parte de cima da biela e metade na parte de baixo. Aí eu junto as duas quando eu prendo no eixo aqui, virabrequim, e parafuso de novo. Ok? A bronzina em si, ela é a bucha. Essa parte de baixo da biela é o mancal. Ok. Isso aqui é uma coisa bem interessante que eu queria ensinar para vocês. Ó, seguinte. Eu tenho um mancal axial.
Então, perdão, um mancal radial, normal, né? O eixo ele não está girando, ele está em repouso. O que vai acontecer? Aqui, pessoal, essa folga aqui, ela está bem assim, bem exagerada, é para a gente entender didaticamente o que acontece, tá? Eu tenho a lubrificação adequada, então o meu eixo está parado e isso aqui está cheio de óleo ou graxa, qualquer coisa assim, tá? Novamente, a folga está exagerada para a gente entender o fenômeno que acontece aqui. O fenômeno é o seguinte: se o meu eixo está parado, vocês concordam que esse eixo tende a assentar nessa parte de baixo do meu mancal? A gravidade vai puxar esse eixo para baixo, ele vai ficar em contato aqui com essa parte de baixo, normal, né? Só que o que acontece? Quando eu começo uma baixa rotação, isso aqui começa a girar. E existe um fenômeno nesse óleo aqui que chama cisalhamento viscoso. O que é isso? É uma resistência ao giro. Por quê? Porque isso aqui ele tem uma viscosidade. A viscosidade não é a resistência à fluidez daquele óleo. Se eu tenho uma viscosidade, então eu também tenho uma resistência àquela fluidez, né? Se esse eixo está girando, vocês concordam que a superfície desse eixo está arrastando esse óleo? Tá. Se está arrastando, esse eixo tende a meio que escalar essa parede aqui do meu mancal, né? Então, o meu ponto de contato que em repouso estava aqui no centro, ele meio que desloca para essa lateral porque ele tenta subir isso aqui. Ele tenta subir não pelo contato com o mancal, mas por conta desse cisalhamento viscoso com o óleo, tá? Isso na baixa rotação, ele começa a querer subir assim. Quando eu entro numa rotação alta, o que acontece? Ele vai continuar a querer subir, só que agora ele tem mais energia para querer subir ao ponto de sair desse encosto aqui. Ou seja, o meu eixo ele vai ficar meio que flutuando numa camada de óleo que vai estar a palavra correta? Fazendo a circunferência desse eixo aqui, né? O óleo vai estar em toda a superfície do meu eixo, né? Imagina que esse eixo ele se estende lá para trás e ele vai meio que fazer com que o meu eixo fique flutuando nessa camada de óleo. O óleo ele vai circular em volta do meu eixo aqui. Ele vai circular junto com o meu eixo. Vocês concordam que... E quando que isso acontece? É quando esse cisalhamento viscoso é superior ao próprio peso aqui do eixo, à própria carga do eixo aqui, tá? Quando é superior, o meu eixo começa meio que flutuar nessa camada de óleo. Vocês concordam que quando isso acontece, eu não tenho atrito, eu não tenho contato metal com metal? Ou seja, em tese, teoricamente, enquanto manter essa condição aqui de equilíbrio hidrodinâmico, eu tenho um eixo e uma bucha que se preservam para sempre. Entendeu? Porque o óleo está fazendo com que eles não se toquem. Se eles não se toquem, não tem atrito, não tem desgaste. Eu tenho ali uma película, né? Oi? Fica igual uma película, né? Isso, ele criou uma película em volta. Essa película é suficiente para evitar o atrito e, em tese, eu tenho ali o meu eixo preservado para sempre, a minha bucha preservada para sempre. Por que eu trouxe isso? Para vocês entenderem esse conceito de mancal hidrodinâmico e saber a importância desse óleo aqui. Dá um exemplo aí de mancal. Assim, eu nunca vi mancal que usa óleo, não. Eu já vi, mas de graxa. Não, dá um exemplo de um aí. Tem mancal que vai... A própria graxa, com a temperatura, ela vai ficar fluida. Eu já vi mesmo quando abre um mancal, assim, dá um defeito e ele tá bem aquecido, aí vira um óleo mesmo. Isso, mesmo. É verdade. Com a temperatura, a própria graxa, ela tem o ponto de viscosidade dela, a viscosidade diminui, né? Porque a temperatura aumentou. Entendeu? Mas tem mancais com óleo, sim. Tá? Não é só graxa, não. Beleza. Eu nunca... Principalmente mancais de máquinas operatrizes, máquinas CNC, centro de usinagem, vai utilizar isso aí. Tá bom?
E esse óleo tem uma especificação também, né, John? Viscosidade. O óleo também tem uma viscosidade também adequada, né, para isso, né? Isso, é o que a gente estudou lá em lubrificação. Você tem a máquina, você tem o manual dela. O manual vai falar, usa o óleo tal, que vai ter uma viscosidade tal, e ele tem que trabalhar na faixa de temperatura tal. Se fugir desses parâmetros, eu não dou garantia na máquina mais. Então, porque tive um problema esses dias com o cliente, que ele queria que usasse o óleo da Shell de todo jeito. Aí eu tô assim, ó, mas gente, para que eu vou pagar um óleo que custa o galão R$600, sendo que o da Lubrax custa 290? Pois é, se o da Lubrax, ele traz as mesmas propriedades de As mesmas propriedades. é a mesma coisa, cara, usa o mais barato, né? Você vai chegar lá para trocar o seu óleo lá, é óbvio que o da Shell é mais caro porque tem o nome da marca Shell. A Shell é uma das maiores empresas do mundo, é óbvio que o produto dela ali tem um marketing mais agregado, vai ser um pouco mais caro. Eventualmente tem um aditivo a mais ali, alguma coisa assim, tem, mas o óleo original lá que está indicado na máquina, se for o Lubrax e o Lubrax encaixar, beleza, usa o mais barato. Então, igual lá estava, 32, o óleo hidráulico 32. Os dois são óleo hidráulico 32, só muda o nome. E as especificações lá eram iguais, eu peguei um e o outro, aí o cliente, mas tem que usar esse, porque esse que vem na máquina, não sei o quê, só não, mas a especificação do óleo é a mesma, já acabou a garantia, deu mais de um ano. Pois é, aí você vira pro cara, né, Guilherme? Você vira para ele e fala, beleza, o meu orçamento que eu te passei é baseado nesse óleo que atende, né? Se você quiser o óleo, a gente coloca, não vamos brigar não, mas aí tem um complemento aqui que é só o complemento do óleo, tá ok? Se ele aceitar, manda brasa. Então, mas eu estava comprando para o cliente e debatendo com a empresa, né, que vende a máquina, que é uma seladora a vácuo, que tira o ar do produto para poder embalar. Sim. Vai usar 40 ml de óleo. O óleo não pode ser usado por mais de 2 anos, o galão de 20 litros. Eu nunca vou gastar 20 litros de óleo em 2 anos. 40 ml em 2 anos? 400 ml por troca, a cada 3 meses. O do óleo dura só 2 anos. Nossa, você vai comprar lá o negócio e vai perder na validade. Vai perdendo a validade do produto. E eu tenho que trocar de 3 em 3 meses o óleo. Eu gasto 400 ml. Não, explica pro cara, pô. Eu vou perder 10 litros de óleo para poder... Só porque o cara quer que ponha a marca? Às vezes você compra isso e fica aí. Se você tiver uma outra... um outro cliente que também tem lá, você chega para ele e fala, tô com um óleo legal aqui, te faço um preço melhor, tal. Você tem que se for uma limitação, transforma isso numa oportunidade de negócio também. O óleo vai perder mesmo? Então vende a litro, porque não tem litro, só vende galão. Pois é. Entra em contato com os outros mecânicos que você conhece e fala, tô com óleo aqui, se precisar é só falar. É mais fácil mesmo. Aqui, ó. Então, continuando essa questão de mancal hidrodinâmico, o funcionamento deles, essa lógica, tá bacana, né? Uma coisa que tem que ser observado nos mancais, pessoal, é a questão de alinhamento e controle de folga, tá? Vocês devem ter percebido que o mancal ele tem que trabalhar bem justinho ali. Se eu tô com o meu eixo torto, eu vou ter um desgaste diferente na minha bucha. Vai desgastar mais para um lado, vai desgastar mais para o outro, eu vou perder ela muito antes do meu tempo de vida útil que eu precisaria utilizar para ela, tá? E a mesma coisa acontece com folga. E a folga principal, ela traz um outro problema ainda, que é essa questão de vibração. Como eu estou trabalhando com máquinas rotativas, que tem peças que se movimentam, eu tenho que estar ali com uma folguinha ali dentro dos parâmetros exigidos. Se eu tenho uma folga maior, eu vou começar a ter vibração naquilo. E vibração indesejada é sinônimo de prejuízo, porque vai desgastar seus componentes muito mais rápido. Bom? Então, cuidado. Alinhamento e controle de folgas. Os alinhamentos de máquinas, ali, de motores e a própria máquina em si lá, o que o motor gira, os acoplamentos ali têm que ser bem feitos. Usa um relógio comparador, uma régua que seja. Às vezes você tem ali até um alinhamento a laser, né? Mas se preocupe com isso. Alinhamentos e controle de folgas. É muito importante ter controle sobre esses parâmetros. Tá bom?
Vantagens e desvantagens dos mancais de deslizamento. As vantagens é que eles são simples de montar e desmontar. Eles se adaptam facilmente às circunstâncias, né? Eles podem ser empregados em diferentes atividades ali, né? São muito versáteis e apresentam formatos de construção variados. E as desvantagens, principalmente quando a gente analisa com relação aos mancais de rolamento, que a gente vai estudar depois, é que eles produzem altas temperaturas de serviço, né? Como tem atrito ali, se estiver mal lubrificado, ele vai aquecer. Provocam desgastes em buchas e eixos devido à deficiência na lubrificação, então tem que ter lubrificação adequada. Provocam perda de rendimento devido ao atrito, se não tiver lubrificação. Não permitem desalinhamentos, então tem que ter cuidado com esse negócio da montagem. E exigem constantes lubrificações. Então, gente, mancar o deslizamento, alinhamento, pouca folga e lubrificação. É os mantras que vocês têm que entender quando vai trabalhar com mancal de deslizamento, ok? Só aqui para finalizar, generalidades sobre os mancais. Eles têm maior atrito na partida. Opa! Por conta disso aqui que eu expliquei para vocês. Por conta desse contato. Então tem maior atrito na partida. Maior amortecimento de vibrações, choques e ruídos, em função de uma maior área de lubrificação. Isso comparado com os rolamentos, tá, pessoal? Fácil lubrificação, faltou escrever ali. Fácil lubrificação e mais baratos para grandes potências. Exige um movimento relativo entre as partes, motivo pelo qual os coeficientes de atrito envolvidos são sensivelmente mais elevados. Vocês vão ler naquele artigo que eu coloquei lá sobre o metal branco, que as propriedades daquela liga, elas foram desenvolvidas justamente para ser de pouquíssimo atrito. Vocês vão ler o artigo lá e entender por quê. Os mancais de deslizamento permitem esforços radiais ou axiais. Eles têm grande consumo de lubrificante, exigindo cuidados especiais com o sistema de circulação e, consequentemente, com manutenção. De novo, mancal de deslizamento, lubrificação, folgas e desalinhamentos. Cuidado com isso. Manutenção tem que prestar atenção nos mancais de deslizamento. A empresa tem que ter um cronograma ali no SAP ou no Engeman dela, ou na planilha do Excel, de quanto em quanto tempo ela tem que dar manutenção ou verificar aquele mancal. Dependendo da função daquele eixo ou daquele sistema que o mancal está atendendo, quanto mais crítica aquela função, mais breve tem que ser essa manutenção. O período tem que ser mais curto. Né? Lembra que a gente estudou lá em lubrificação. Lubrificação ela tem que ser o lubrificante certo, na quantidade certa e de tempos em tempos corretos, no intervalo correto. Bom? Eles são mais silenciosos se forem comparados com os mancais de rolamento, porque o rolamento tem um tanto de coisa ali girando lá. O mancal de deslizamento ele só está deslizando, se tiver lubrificado ele nem vai dar muito barulho. E ele tem limitações nos materiais envolvidos. Tá? Eu não posso colocar qualquer material. Vocês viram que tem os materiais específicos para fazer os mancais, principalmente as buchas. Agora? Bom, 8h37, encerrou o nosso horário. Esse vídeo complementar aqui, na próxima aula eu mostro ele. Se tiver alguma dúvida, eu acho interessante a gente mostrar na próxima aula, inclusive para revisar o que a gente está vendo aqui nessa aula aqui. Isso aqui é mais um daqueles vídeos do telecurso. Eu gosto de mostrar isso para vocês, porque é muito informativo, né? E vai falar de uma forma resumida, muito do que a gente falou aqui nessa apresentação de hoje. Tá bom? Na próxima aula eu passo esse vídeo, a gente faz mais alguns comentários e finalizamos essa questão de mancais de deslizamento, já passando para os rolamentos. Agora, aí rolamento a gente vai gastar um tempo maior, porque tem muita coisa para falar. Certinho, pessoal? Certinho. Boa noite. Certinho, boa noite. Então, boa noite para todo mundo aí. Até a próxima. Boa noite. Falei mancal não, John. Pelejei com esse trem a manhã inteira hoje.